Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Eu quero ler com você do 1 ao 10. Todos acharam? 1 Samuel, fica antes de 2 Samuel, pode procurar aí que você vai achar. Meio de Gênesis e Apocalipse. A hora que você achar, você fala amém. Todos acharam? Tá, pega para o celular aí, eu quero que você acompanhe a meditação, acompanhe a leitura. Criar esse hábito de ler. Quem é que leu 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 10? Quem leu a palavra essa semana? Seja sincero, quem pode falar com ousadia, com autoridade? Eu li. Quem leu 3 dias da semana? Quem leu 4? Quem leu 5 dias? Quem leu 6 dias? Quem leu 7 dias? Ó, você está diante de Deus, você não pode mentir, hein? Quem que leu 7 dias aqui? Seja sincero. 7 dias? Não deu 7? Como não? De sábado passado até hoje. Você vai crescer através da leitura. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, presta atenção nesse versículo. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor. O que diz na sua Bíblia aí no versículo 4? Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele se foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vai, deite-se, e se o Senhor chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, o Senhor que passeia no meio da igreja, o Senhor que conhece, examina o nosso coração, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Pai, em nome de Jesus, através da Tua palavra, Deus, que o Seu Espírito Santo venha agir na nossa vida. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, com graça e misericórdia nessa noite, com todo o nosso coração, Pai, que o Senhor venha estrondar a Sua voz, para que nós possamos entender, Pai, que o Senhor quer falar conosco. Amado Espírito Santo de Deus, todo o poder é entregue a Ti, Pai, eu não sou nada sem Ti. Meu Deus, eu não posso fazer nada, nem sequer pregar, nem sequer falar, mas com a Tua ajuda, Espírito Santo, eu posso. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida neste momento através da Tua palavra, Pai, e ministra aos nossos corações como o Senhor ministrou ao meu, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém. Pessoal que está em casa aí, Deus abençoe vocês também. Quando tinha live, nós só chegava aqui, cumprimentava, a prioridade era o pessoal que estava em casa. Mas quando voltou o culto presencial, às vezes nós até esquecemos que está sendo transmitido. Mas que Deus possa te abençoar aí, meu querido, onde você estiver, através do YouTube, através do Facebook. Que Deus possa falar com você também, como Deus vai falar com nós aqui. Amém? Para você entender o tema dessa mensagem, segunda-feira agora,
Não fui trabalhar, tiramos um dia de descanso, fui lá para a praia de Novo Horizonte, postei um story lá, falei assim para ele, vamos postar, partiu Guarujá, Ubatuba, né? Ninguém conhece mesmo. Só que quando eu cheguei à margem do rio, eu ouvi os pássaros cantando, e foi lindo. E eu saí na frente assim, a Letícia até me chamou, espera eu. E eu comecei a observar as grandezas de Deus. E a hora que eu cheguei dentro daquele rio, peguei meu celular para filmar, o Senhor falou no meu coração sobre isso. Qual é a dificuldade que muitas vezes você tem de ouvir a minha voz com clareza? E eu comecei a orar, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E o Senhor começou a ministrar através dessa palavra. E para você entender nessa noite, eu quero falar com você que a voz de Deus, ela é criativa. Ela tem o poder de criação. Basta uma palavra e tudo se organiza. Deus, Ele criou tudo pela palavra. A voz de Deus, ela tem um poder grandioso de criar, de recriar e de induzir a formação. Deus, quando Ele abre a sua boca, há poder através da sua voz. Deus, quando abre a sua boca, os céus obedecem, a natureza obedece, tudo faz de acordo com o que a voz de Deus determina. Eu quero passear com você no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 3, e eu vou ler aqui para ganhar tempo. Gênesis 1, 3, disse assim: disse Deus, haja luz, e houve. Gênesis 1, 6, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa as águas das águas. 1, 9, disse Deus, ajunte-se num lugar as águas que estão debaixo dos céus, e aparece a parte seca. Tudo Deus criou através da sua fala. Gênesis capítulo 1, versículo 11, disse Deus. 1,14, disse Deus. 1,20, disse também Deus. E 1,24, disse Deus, produz a terra seres vivos. E 1,26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. A voz de Deus, ela tem o poder de criar. A voz de Deus, ela tem poder de devolver aquilo que nós não ouvimos mais. A voz de Deus, ela tem poder poderoso de trazer à realidade aquilo que ainda não existe. Basta uma voz, basta uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, que tudo se muda. Gênesis está falando que quando Deus ele foi criar o mundo, a sua fala era, e disse Deus. Deus ele ordenava. Deus, quando Ele disse em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. E o segredo, querido, sabe o que está? É na voz de Deus. O segredo para mim e para você está na voz de Deus, porque Deus ele tem o poder de criar, Deus ele tem o poder de trazer à realidade tudo, e a voz de Deus, como diz Salmos 29, 3, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. E se eu perguntar aqui para você, quem aqui escuta a voz de Deus? Você pode levantar sua mão e falar, eu escuto. A voz de Deus, ela é clara, ela é poderosa, ela é nítida. E quando eu meditava nesse texto, quando eu comecei a ler e estudar, através da vida de Samuel, um menino, nós tiramos vários exemplos. E o primeiro exemplo, sabe o que é? Samuel era um menino. Diga, menino, jovem, adolescente. E esse texto está falando do chamado de um jovem, de um adolescente. Só que se você analisar a realidade que eles estavam vivendo, era uma realidade muito difícil. Sabe por quê? Porque a voz de Deus já não era ouvida naqueles dias. A voz de Deus, ela não era clara naqueles dias. Havia um tempo de escassez, aonde a voz de Deus não era ouvida. E o texto está dizendo que Deus chamou Samuel pelo nome. E o texto diz que a voz de Deus já estava com dificuldade, não por causa de Deus, mas por causa do ambiente que era gerado. Deus ele já não falava com frequência, as visões já não eram frequentes, o ambiente que Samuel estava habitando era um ambiente a qual a voz de Deus não se ouvia. E Samuel, ele era um jovem,
totalmente dedicado ao Senhor. E o texto diz, no versículo 1, que o menino Samuel, ele ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Quem era Eli? Um sacerdote. Ele era um homem que se colocava no santuário, no santo do santo, para oferecer sacrifício. Ele era o único homem que poderia entrar na presença de Deus, porque ele era sacerdote. Só que o texto está dizendo que Samuel está dormindo aonde? Aonde está dizendo aí na sua Bíblia? Na minha Bíblia está dizendo que Samuel estava deitado no santo do santo, no santuário de Deus. E a primeira lição que eu aprendo através da vida de Samuel, sabe o que é? O texto diz que Samuel, ele não ouvia, ele não conhecia Deus, porém, a sua paixão era grande pelo lugar que habitava a presença de Deus. Samuel, ele não conhecia Deus, ele não ouvia a voz de Deus, porque a voz de Deus era escassa naquele tempo, só que o desejo do seu coração era estar na presença, no lugar de habitação, no lugar onde a presença é manifesta. Samuel se deita, e ele está lá deitado lá. E aqui o primeiro ponto que eu quero falar com você. Olha para essa pessoa que está do seu lado, você vai repetir isso comigo. Fala, Deus não fala em meio aos pecados. De novo, fala, Deus não fala em meio aos pecados. Para você entender, 1 Samuel 2,17 diz assim: o pecado desses jovens era tão grande perante o Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Sabe por que a voz de Deus já não era com frequência nesse tempo? Porque existia dois jovens, chamados Ofni e Finéias, dois atribulados. Sabe, dois jovens que eram totalmente rebeldes, filhos de Eli, o sacerdote. Para você entender que Deus, ele não fala no meio do pecado. Samuel, quando ele nasce, a sua mãe Ana, você vai lembrar da história de Ana, ela consagra o menino, ela leva ele para que o menino cresça no santuário, cresça junto com o sacerdote. E Ofni e Finéias também foi criado neste lugar, só que eles partiram para outro rumo, e o rumo que eles partiram eles pegavam a oferta do sacrifício, eles ficavam à porta do templo, saindo com meninas, eles ficavam, sabe o que? Dando pouca importância à presença de Deus. Eles não estavam nem aí para o que o seu pai estava falando. E o tempo escasso da voz de Deus se tornou tão escasso, sabe por quê? Por causa que Eli, o sacerdote, foi omisso com os seus filhos. Cutuca essa pessoa que está do seu lado, fala, Deus não vai falar em meio aos pecados. Ofni e Finéias, eles eram tão rebeldes, que o desejo do seu coração era distorcer o que o sacerdócio falava, não seguia a direção do pai, eles faziam tudo ao contrário. Eles andavam se deitando com as mulheres, com os prazeres da carne, e eles davam a mínima para a voz de seu pai, nem a voz de Deus. A conduta deles era extremamente inaceitável perante o Senhor, como nós lemos 1 Samuel 2,17, que o pecado deles era tão grande perante o Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Vem cá aqui rapidinho. E hoje é assim com nós também. Permita usar nós. Quantos aqui já chegou no momento da sua vida que você fala assim: Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o céu está de bronze, eu não escuto a sua voz? Quem aqui já passou por esse momento? Sabe por que acontece, querido? Porque diretamente ou indiretamente nós temos algo escondido debaixo do tapete. Estou falando nós temos alguma sujeirinha debaixo do tapete que nós vamos guardando. Sabe aquele tapetinho que nós guardamos as nossas emoções?
E nós não ouvimos a voz de Deus. Por quê? Porque o céu se fecha. Deus, Ele não fala em meio ao pecado. Por quê? Deus, Ele é santo e Ele respira santidade. Nós não ouvimos a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos levar uma vida de pecado e de santidade. E Deus, Ele não vai falar comigo e nem com você, meu querido. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é santo. E se Ele olhar para a sua vida, não ver santidade, Ele não vai falar com você. Não vai. Isso é sério. A voz de Deus, ela é poderosa, ela tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só que Deus, Ele não fala em meio ao pecado. Ele te ama, Ele me ama. Quando eu peco, Ele me ama, Ele não deixa de me amar. Só que a voz dEle não é nítida para mim. Por quê? Porque eu me coloco um tapa-ouvidos no meu ouvido. Aí eu falo como se Deus parasse de falar comigo. Por que o Senhor não fala mais comigo? Só que eu preciso, sabe do quê? Analisar a minha vida. E esses meninos, eles eram assim. Eles davam a mínima para a voz de Deus. Sabe o que aconteceu? Mas Deus olhou do céu e Ele viu um jovem, diga um jovem chamado Samuel. E Deus, Ele olha para o coração de Samuel, que ele servia. E Deus, Ele chama o menino pelo nome. E sabe o que acontece? Deus, Ele quer se revelar a mim e a você. Quantos acreditam nisso? Deus, Ele quer chegar para você e falar: Otávio, você vai chegar lá na sua escola e você vai instituir o reino assim, assim, assim. Deus quer chegar e falar: Léo, vai ser assim, assim, assim na faculdade. Deus quer chegar e falar: Letícia, vai ser assim, assim no seu emprego. Deus, Ele quer se revelar, se manifestar a nós. Só que muitas vezes, a sujeirinha debaixo do tapete faz com que a voz de Deus não se torna nítida para mim. Só que Deus olha para um menino e fala: Samuel, Samuel. E ele responde: eis-me aqui. Deus, Ele fala para Samuel. Sabe por quê? Quem era o sacerdote? Eli era o sacerdote. Eli era obrigação conectar Deus entre o povo. Só que Eli estava dando ênfase, passando a mão no pecado dos seus filhos. E sabe o que acontece? Eu quero falar isso aqui sério para você. É muito sério, porque Deus, Ele falou comigo isso. Se o sacerdote falhar, Deus vai começar a levantar os meninos da casa. Se eu e você falhar, presta atenção, isso aqui vai para você, líder. Se eu e você começar a falhar, Deus vai começar a pegar os meninos improváveis, que ninguém dá nada, e vai começar a colocar como um profeta dessa nação. Deus vai começar a fazer isso, e eu me incluo nisso. Se eu falhar, se eu deixar de vigiar, Deus vai levantar outro, querido. Porque a obra de Deus, ela não para, ela permanece, e ela vai permanecer para sempre. Eu fazendo, você fazendo ou não, Deus, Ele vai continuar fazendo. Diga para essa pessoa: Deus não fala em meio aos pecados. Olha o que diz Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu te responder-te-ei, e eu lhe direi, através da minha voz, eu vou dizer coisas grandes e insondáveis, que você não conhece. Só que eu não clamo, eu não busco. Por quê? Porque eu dou a mínima para a voz de Deus. Eu escuto mais a voz do meu amigo, da minha esposa. Isso aqui para quem é casado, eu vou falar isso aqui, tá? Se você não quiser ouvir a Deus, escute sua esposa. Cadê o amém das casadas? Cara, só duas. Escuta sua esposa. Escuta ela. Porque a voz de Deus, ela passa por alguém na terra. Nós vamos falar isso aqui depois. Só que nós precisamos dar ênfase à voz de Deus. E eu dou mais ênfase à voz de Deus pelo meu amigo, pela minha amiga. Eu dou mais ênfase à voz do meu best forever. Dou mais a ênfase ao meu amiguinho, à minha amiguinha, do que a voz de Deus. Deus está falando para você: ei, eu não falo no meio do pecado, sai do meio do pecado, senão eu não vou falar com você. Ah, mas Deus, o meu amigo é tão... Para com isso, querido. A voz de Deus é o que você precisa para esses dias. Ei, é legal ter amizade, é legal você ouvir conselhos de pessoas. Só que o primeiro conselho que você tem que buscar, sabe qual que é? É ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela não falha, ela não muda, ela não falha, ela não muda. Às vezes eu posso falar algo para você e falhar, só que a voz de Deus, ela não falha.
Segundo, Deus só fala com quem é inteiro, quem é por inteiro com Ele. 1 Samuel 3:1 diz: Samuel servia o Senhor perante Eli. Samuel era um jovem que o seu coração não estava dividido. O seu coração era somente servir a Deus, ao seu líder e à igreja. Não tinha outra pessoa no meio. O coração de Samuel era inteiro. Samuel era um jovem adolescente que o seu coração não tinha divisão, seu coração era inteiro por Deus. E o texto diz que ele não conhecia Deus, só que o seu coração era inteiro, porque ele gostava, ele amava deitar no lugar da presença de Deus. Samuel, ele era inteiro. E sabe o que aconteceu? Deus, ele falou com ele. E aqui eu quero fazer 3 perguntas para você. Samuel, ele era apaixonado pelo lugar da habitação de Deus. Abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos. Qual foi a última vez que você deitou no colo de Jesus? Qual foi a última vez que você deitou no colo do Espírito Santo? No lugar da habitação de Deus? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e você dobrou o seu joelho, colocou um louvor e falou: Espírito Santo de Deus, fala comigo? Qual foi a última vez que você se conectou com a voz de Deus? Qual foi a última vez que você buscou informação através da voz de Deus? Qual foi a última vez que você parou tudo o que estava fazendo e se conectou com a voz de Deus? Pode abrir os seus olhos. Samuel, ele dormia perante o lugar que estava a arca, e o seu coração estava disposto a servir. Eu quero ler um texto com você aqui. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Só que eu quero falar para você de um coração dividido. Você não pode, meu querido, servir a Deus e ao mundo. Mateus, ele está dizendo, Jesus está falando no versículo 24, no monte, no sermão da montanha, ele está começando a falar de várias coisas, e chega no versículo 24, ele fala assim, você não pode andar dividido. Por quê? A divisão, ela traz dúvida, sim ou não? Quem aqui tem coragem de falar que se apaixonou por 2 pessoas ao mesmo tempo? Gostou? Vai falar que vocês nunca tiveram paixão de adolescente. Só eu que tive. Ninguém teve aquelas paixãozinhas que dá frio na barriga. Ninguém teve. Amém, todo mundo teve, que eu sei. Não ficou dividido? Mas olha lá, ela é tão fofinha, e o outro, é tão esbelto, lindo. Quem aqui já ficou dividido? Traz dúvida ou não traz? E você fica, mas, nossa. Se você não era crente, tá? Se você for crente, você vai optar para quem paga lanche. Eu te garanto isso aqui. Mas quando você não era crente, mas ela é linda. Aí o outro, mas ele paga lanche. Não, mas eu não quero um homem só para me pagar. Eu quero um homem lindo, bonito. Fica dividido ou não fica? E a dúvida, ela traz a certeza do que Deus tem para você? Às vezes você escolhe pelo momento. Às vezes você escolhe pela emoção. E um coração dividido, sabe o que é? Quando eu e você estamos divididos em 2 paixões, servir a Deus e servir as nossas vontades, vai chegar um momento que a sua vontade vai estar, sabe o que? Em pecar. E sabe o que vai acontecer? Você vai pecar, eu vou pecar, porque nós somos assim. Só que Samuel era diferente. O seu coração estava voltado somente a Deus. E olha que texto lindo que Davi diz em Salmo 7, versículo 8: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Você é bom de português, você sabe que a palavra integridade é dizer inteiro, por inteiro, sim ou não? Vocês sabem, quem mais está estudando aí? Pode falar. É inteiro. Olha o que Davi está falando: Senhor, me julga segundo a minha entrega ao Senhor. Eu sou inteiro.
Pecou, não pecou? Davi não adulterou? Não foi um homem que falhou? Teve um homem que desejou a mulher do próximo e mandou matar. E ainda um homem é chamado segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Ele pecava, só que o coração dele era inteiro do Senhor Jesus. Ah, mas é difícil, né? Um homem que peca ser inteiro. Não é, querido, sabe por quê? Pecador nós todos vamos ser. Só que o meu coração estando totalmente com Deus, o pecado vai vir, só que eu vou correr de volta ao braço do Pai. Porque minha vida o que vale é estar conectado com Deus. E integridade, querido, anote isso aqui. Integridade não é o que você apresenta ser, não é o que você apresenta manter quando todos estão te observando. É quando você quando ninguém está te olhando. Anote isso aí, o pessoal da mídia possa sair. Integridade não é quando você apresenta manter perto das pessoas, quando todos te observam. O pessoal me observando, eu sou o líder, eu sou íntegro, eu sou crente. Só que aí eu chego em casa, não vou entrar nisso aqui não. A integridade não tem nada a ver com o que os outros vê, e sim quando você é no íntimo, no secreto. Samuel, ele nem conhecia Deus, ele nem conhecia a voz de Deus. Você está compreendendo isso aqui? Ele não conhecia Deus, ele não conhecia a voz de Deus, só que o seu coração era voltado ao lugar da habitação. E sabe o que acontece? Deus, ele chama Samuel. E sabe o que mais me chama a atenção? O sacerdote era Eli. Só que Deus, ele chama Samuel e ainda chama pelo seu nome. Sabe por quê? Porque Deus, ele só fala com quem é inteiro para ele. Terceiro, a voz de Deus. Essa aqui eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e fale assim: a voz de Deus parece com os seus líderes. O texto diz que Samuel, ele ouviu a voz do Senhor. O que ele fez? Ele correu a quem? A Eli. Ele chegou e falou assim: Eli, fala, o Senhor me acordou. Fala, Eli, eu estou aqui. Não, Samuel, eu não falei com você não. E a voz de Deus, ela parece a voz dos nossos líderes. Samuel, por 3 vezes, ele é chamado por Deus, e a sua atitude é correr ao seu líder. A voz de Deus, ela parece com a do seu pastor, com a do seu discipulador, com a dos seus pais. A voz de Deus, ela parece com a liderança que está com autoridade sobre a sua vida. Agora deixa eu entrar aqui com você. Quando Deus fala através do seu líder, você dá importância? Quando Deus chega e fala através da sua mãe, fala: filha, larga desse rapaz. Eu estou tentando abrir seus olhos, filha, para de ficar com esse rapaz. Filha, não fica, filha. Ô filho, abandona essa menina, filha. Ela não é mulher para você. Você tem dificuldade de obedecer, sim ou não? Sim ou não? Lógico que tem. Agora, se Deus abrir os céus e falar: Carlos, aleluias, sou eu, grande eu sou, Carlos. Não fique, Carlos, com essa varoa. Aí você vai falar: meu Deus, quem que é essa voz? Aí eu chego: Carlos, não fica. Então, quinta-feira esses meninos brincou tanto na cela. Não, esses meninos, tinha um pessoal na cela. Pensa no que eu dei de risada. Eu não vou falar para vocês não, vocês vão escandalizar. Quando eu chego e falo: Carlos, não faz. Eu estou usando ele, sabe por quê? Porque é maduro. Se não fosse, ia ficar... Ele falou de mim lá no culto. Carlos, não faz. E tem um menino que eu vou ser sincero para vocês. Tem todo mundo que eu discipulo aqui. Ninguém é melhor. Só que eu falo: Carlos, não faz. Ele fala: beleza, Gui, tamo junto, não vou fazer. Carlos, vai namorar, meu filho. Eu falo ou não falo, meu filho? Vai namorar. Ora, filho, tá passando o tempo. Cadê as irmãs que estão sorteiras? Fala amém. Ninguém é ousado, né? Falo, faz, filho. Só que ele não tem feito não, né? Tá certo, filho. Escolheu esperar no Senhor. A voz de Deus, ela é parecida quando meu pai chega e fala assim: Guilherme, não faz isso. Sabe o que aconteceu esses dias? Falei: vou construir um quarto lá em casa e tal. E eu trabalho de pintor, estou sempre em casa. Meu pai falou: filho, vamos fazer desse jeito aqui que dá certo. Falei: pai, para com isso, pai.
vamos fazer assim, assim que é o certo de fazer. Ele falou, meu filho, mas vamos fazer assim que dá certo também. Eu falei, pai, Letícia que me conhece aí sabe. Eu falo, pai, para de ser teimoso, pai. Não vai dar certo. Ele fala, filho, vai dar certo. E ficou, filho, pai, ficamos. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui e chamei um pedreiro. Eu falei, e se nós fazíamos assim? Ele falou, rapaz, é o melhor jeito de economizar, vai ficar bom. Aí eu cheguei e falei, pai, eu conversei com... Eu não tenho dificuldade, eu faço caminho de volta. Eu cheguei e falei, pai, ele deve estar até assistindo isso aí. Então, pai, tô meio apertado, sabe? Vamos fazer daquele jeito mesmo que vai economizar. Ele falou, filho, mas eu falei para você. Você conversou com alguém? Eu falei, e agora? Falei, conversei, pai, conversei com 3. Ele falou que tá certo. Tá vendo? Depois você fala que eu sou teimoso. Teimoso é você. Mas a voz do meu pai, às vezes, não é a voz que vai dar certo para mim. Por quê? Porque eu preferi ouvir a voz das outras pessoas. E é assim na nossa vida, ou não é? Deus está falando através do seu pai, não faz desse jeito, vai dar caca. Aí chega, aí eu fui e fiz, aí deu errado. Aí chega, pai, ajuda lá, pai. Por quê? Porque eu prefiro ouvir a voz secular do que a voz de Deus através da liderança que está em casa. E se você quiser ouvir a voz de Deus, querido, você precisa ouvir a voz do seu pai, você precisa ouvir a voz do seu líder, você precisa ouvir a voz da sua líder, da sua discipuladora. Por quê? Porque a voz de Deus, ela se parece. Eu me pergunto, Deus, mas o Senhor não é falando? Por quê que Samuel correu até Eli? Sabe por quê? Porque quando eu tenho reconhecimento da liderança que está sobre a minha vida, eu não caminho sozinho. Quando eu reconheço a liderança que está sobre a minha vida, eu não caminho sozinho. Por quê? Caminhar sozinho você vai chegar mais rápido. Só que caminhando com alguém, você vai chegar no lugar que Deus reservou para você. E a voz de Deus, ela parece com a voz dos seus líderes. E sabe o que aconteceu? Para mim, já partir para o fim. Nas 3 vezes ele chega e fala, Samuel, Eli, pode falar. Aí na 3ª vez, Eli dá um direcionamento para Samuel. Vai deitar. E se isso acontecer, você vai dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. E se Eli se calasse? Samuel ia reconhecer que era Deus que estava falando? Deus está usando o seu líder, o seu discipulador, para te conectar com Deus, para trazer você mais perto de Deus. Só que às vezes eu prefiro ouvir a voz do mundo, eu prefiro ouvir a voz do meu patrão, eu prefiro ouvir a voz do ministro lá da internet. Não sou contra isso, querido, você tem que ouvir mesmo. Só que Deus está falando através do seu líder. Não vai por esse caminho. Aí sabe o que acontece? Você pega e faz. E sabe o que vai acontecer? Muitas vezes você não vai colher o que Deus tem para você. Por quê? Por causa da desobediência. E Samuel, ele ouve a voz de Deus, ele fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Só que se ele não tivesse direcionado Samuel, ele nunca ia conhecer a voz de Deus. E o quarto, a voz de Deus, ela vem para quem quer reagir. Você já ouviu a voz de Deus? Já ouviu a voz de Deus? Já ouviu a voz de Deus? Tem alguém comigo aqui ou não? Você já ouviu a voz de Deus? E o que você fez quando você ouviu? A voz de Deus, querida, ela vem para quem quer reagir. Samuel, todas as vezes que ele ouviu a voz de Deus, mesmo não conhecendo, ele reagiu e ele foi, eis-me aqui, Senhor, fala que eu estou ouvindo. Ele foi para ele, só que ele reagiu. E Deus, ele só vai falar com quem está disposto a reagir. Se você está com um pensamento de ficar no banco, acomodado, Deus, ele não vai se revelar a você. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai trazer um plano perfeito para quem quer reagir, para quem quer levantar, para quem quer tomar posição e partir para cima. Deus, ele chama Samuel. E sabe o que acontece? Samuel, ele fala, eis-me aqui. Ele reage. Deus está atrás de pessoas que estão dispostas a reagir à voz de Deus. Olha o que Mateus 17, 27 diz. Mas não para vos não se escandalizá-los. Vai ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto seu.
Pedro, quando chegou Jesus, ele tinha dificuldade de pagar o imposto. Pedro, ele fala: Senhor, nós precisamos, estou falando aqui na minha tradução, está na Guilherme de Almeida, nós precisamos pagar. E sabe o que acontece? Deus fala para Pedro, fala assim: você vai lá no mar, você vai jogar o anzol e você vai pegar o peixe. Seja sincero, se Deus falasse isso para você, o que você ia falar? Mas Senhor, que anzol? Mas qual rio? É no Tietê? É na praia? Na onde vai estar esse peixe? Ia perguntar a Pedro, ele não. Sabe por quê? Pedro, ele ouviu a voz de Deus, ele reagiu, ele foi. Ele chegou lá, jogou o anzol, pegou o peixe e trouxe: Senhor, está aqui. Quer ver outro episódio? Quando Jesus, ele aparece andando sobre as águas, Pedro, ele olha e fala: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir com você. Jesus fala: pode vir, Pedro. E ele vai. Ele anda sobre as águas, e é algo interessante, ele caiu, só que ele andou, meu querido, ele andou sobre as águas. Por quê? Porque Deus, quando ele fala, ele só fala para pessoas que estão dispostas a trazer uma reação. Pedro, ele reagiu: Senhor, eu vou andar. Ele caiu, mas ele andou. Ele foi lá no rio, ele não ficou perguntando que rio, que peixe, que anzol, é tilápia, é tucunaré, é porquinho, é CD, não, é o peixe que está. Então eu vou, porque Deus, ele falou comigo. E se Deus está falando com você, querido, é para você reagir. E sabe o que acontece? A voz de Deus vem para nós e nós se acovardamos, nós paramos. Eu quero concluir com você. Em uma noite anterior, Deus, ele aparece para um menino, Samuel. Um menino que nem conhecia. Ele ouviu a voz de Deus. E no outro dia, quando ele acordou, ele já não era mais um menino. Ele era um profeta. Quem sabe você está ouvindo a voz de Deus hoje, e você olha para você: eu sou só um menino. Mas amanhã, Deus pode te fazer acordar como um profeta, que vai profetizar sobre Novo Horizonte, que vai profetizar sobre a região, que vai profetizar através da voz do Senhor. Samuel, ele acordou sendo totalmente diferente. E sabe qual que é o grande problema dessa geração? É que nós não temos sensibilidade à voz de Deus. Deus está falando a todos os dias, a todas as horas. Só que o problema, sabe o que é? Eu já não falo mais a mesma língua que Deus. Porque Deus é santo, e eu não quero viver uma vida de santidade. Deus, ele é entregue total. Deus, ele é amor, e eu não amo como Deus quer. Repete comigo: Deus não fala em meio ao pecado. Deus só fala com quem está por inteiro. Deus só fala, melhor, a voz de Deus é como a voz dos seus líderes. E Deus só fala quem está disposto a dar uma resposta. No meio de nós é a voz de Deus. Sabe o que existe? Várias distrações. Só que o texto, a Bíblia diz que a voz de Deus é como de muitas águas. Quem aqui já mergulhou? Quem aqui já nadou embaixo da piscina? Você consegue ouvir a voz de alguém que está lá fora? Você consegue ouvir? Por que você não consegue? Porque você está imerso. Você está debaixo das águas. A única voz que você escuta é a sua, e a pulsação do Espírito Santo falando com você. Ei, querido, se há alguma sujeira dentro da sua vida, você precisa hoje tirar essa sujeira, porque Deus, ele quer se revelar a mim, a você. Ele quer entregar grandes coisas. Só que eu não quero receber. Sabe por quê? Porque eu prefiro ouvir a voz do meu amigo do que a voz de Deus. Se coloque de pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Eu quero fazer essa pergunta para você, querido. Como é que você está hoje? Você não está ouvindo a voz de Deus porque às vezes tem alguma sujeirinha? Deus falou para Ofni, para Eli, que ia trazer destruição. E Deus trouxe destruição. Deus, ele trouxe. Deus, ele quer falar com você, querido.
Só o que acontece? Você está disposto a ouvir? O seu receptor está pronto a se conectar. Tem espaço aí. Dá um espacinho dela aí. Mantenha conectado só com Deus. Sabe, querido, nós não podemos aceitar o estágio de religiosidade na nossa vida, de ficar na rotina. Eu vou no culto lá. Tem pessoas, querido, eu falo isso aqui com propriedade. Tem pessoas que estão há 30 anos dentro da igreja e não ouve mais a voz de Deus, não escuta mais a voz de Deus, não escuta mais a voz de Deus. Só que hoje, querido, é noite de transformação. É noite de você sair daqui e falar: eu quero, mas só se você quiser. Se você não quiser, pode ficar ouvindo a voz de Deus através do que você quiser. Só que há um meio de você se conectar com essa voz, e é quando você se separa. Como foi dito aqui, nós não combinamos a abertura, né? É o Espírito Santo que fala através desde o início. Quando você se separa, sai dos ruídos, sai das vozes que nós ouvimos no mundo, e eu me entrego, eu mergulho no rio de Deus, eu mergulho na presença do Espírito Santo de Deus, e o que eu vou ouvir lá é só a voz de muitas águas. É como se a chuva descesse aqui, e o que você ouvisse é só a chuva de Deus. É só a voz de Deus, querido, que você precisa ouvir. Pode apagar as luzes aí. Você vai fazer uma autoanálise sobre a sua vida. Quem sabe você está há 10 anos já na igreja, meu querido. E por não ouvir a voz de Deus, você se tornou uma pessoa crítica, religiosa, que vê defeito em todo mundo. Sabe por quê? Porque você não está conectado com a voz de Deus. Só que quando eu me conecto com a voz de Deus, eu não me importo com o que as pessoas estão fazendo. Eu só quero ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Mas é tão gostoso viver no estágio de religiosidade, onde eu visto minha roupa de crente, eu vou para o culto, só que faz mais de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 5 anos, que eu não escuto a voz de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração: qual é a dificuldade de você ouvir, de nós ouvirmos com clareza a voz de Deus? Quem sabe a sua dificuldade, sabe o que é? É a distância que você está de Deus. Você está tão distante, querido, que Deus ele não parou de falar. Só que você dá tanto ouvido aos ecos, às vozes seculares à sua volta, que você não consegue ouvir o que Deus está falando para você. E Deus está falando que Ele quer revelar coisas grandes para você. Só que é mais fácil, sabe o que? Eu ir para a internet e ouvir o que a internet diz para mim. Eu não quero ouvir a voz do meu líder, porque lá o pastor tem mais unção. Eu acredito, querido, que tem pessoas que estão sendo usadas sim. Só que eu acredito que a voz de Deus, ela passa sobre o altar e vai para a igreja. E qual é a sua dificuldade de ouvir a voz de Deus? Qual é a sua dificuldade? Qual é a dificuldade de você ouvir? Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está em casa aí, querido, e coloque a mão aí sobre o seu coração. Eu quero orar com você também que está em casa. Se você pode colocar a mão no seu coração, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Tudo aquilo que impede a voz de Deus para você ouvir, eu repreendo agora, em nome de Cristo Jesus, e que você possa ser livre
para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? 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 Antes de nós encerrarmos, eu quero passar alguns avisos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos dia 7 de novembro. Quem está motivado para o acampamento? Ah, mas vai ter? Nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque o céu, nós já decretamos que isso vai acontecer. E quando há um decreto dos céus, nada pode impedir. Amém? O Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Eu não chamei esses pastores, porque são bons, porque é famoso, não. O Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração. E sabe com quem nós acabamos de fechar essa semana? Acho que alguns não vão conhecer, mas alguns vão. Acabamos de fechar com o bispo Alex, da Cabana Church. O homem de Deus, vai estar junto com nós aqui. Pensa no homem de Deus. Conversamos com ele essa semana. Ele falou assim, é um prazer, vai ser um prazer estar com vocês aí, nesses dias. E eu preciso... Vai ser algo fantástico. Estive orando, pedindo, Senhor, nós precisamos de um tema, algo só para... Nós já sabemos o que o Senhor vai fazer, mas nós precisamos de um tema para divulgar, para postar. E o Senhor falou no meu coração. Eu já entrei em contato com todos eles. Falei assim, pastor, vocês perguntaram o tema é esse. Sabe qual que foi a fala deles? Meu Deus, se prepara, que vai ser demais. Então assim, como vocês me conhecem, eu já estou muito ansioso. Tem dia que eu já acordo sonhando, que eu já fechei o lugar, já fechei o som, e eu tô... Só que você precisa dar o seu nome. Mas você tem... Pagamento saiu agora, né? Então, bem dizer... Quem gastou já tudo o pagamento? Não. Quem sobrou ainda R$50 do acampamento? Amém? Você vai separar esse dinheiro. Você tem novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 4 prestações para você pagar. São R$50 por mês. Ei, você não pode deixar para a última hora. Sabe por quê? Porque na última hora nós damos um jeitinho. Você entendeu? E é legal chegar na última hora, igual o ano passado. O acampamento nós gastamos R$21 mil. Tem tudo lá, nota por nota, se você quiser ver. Sobrou, sabe o quê? Sobrou um valor que nós, o Ministério de Louvor, nós ofertamos na vida deles no último dia. Nós fomos lá no Top Burg, porque todos receberam oferta, né? Fomos lá no Top Burg, falou assim, o que sobrou, quem é casado? Só o Edivaldo e a Rose e eu e a Letícia. Falei assim, a oferta vai ser para um, não consegue pagar para o outro. Para todos do louvor que ministrou lá, né? O Hélio pegou um lanche de 4 andares, gente. Comeu lá tudo. Sobrou só isso. Pagamos tudo, não sobrou nada. Quem estava lá? Quem estava lá? Tinha mais gente. Foi bom? Você comeu? Você bebeu? Você dormiu? No último dia teve churrasco, gente. Realmente era acampamento de crente, churrasco. Foi assim, tremendo. E esse ano vai ser melhor. O ano que vem vai ser melhor. Então eu preciso que você já dê o seu nome, porque são vagas limitadas. Sabe por quê? Porque o lugar que nós estamos vendo é um lugar que tem limite de pessoas. Entendeu? E nós precisamos antecipar algumas coisas. Então você vai dar o seu nome. Cadê as gêmeas? A Bianca e a Beatriz. Tá aqui, Você vai dar o seu nome para elas. Meu nome é nome completo, tal, e eu vou pagar tal dia. Só que eu preciso que você acerte. O dinheiro, sabe para que é, querido? Não é para nós lucrar. O lucro, sabe o que é de cada conferência, cada acampamento? É vidas transformadas. Nós poderíamos aqui fazer 250, 300 reais, sobrar para o ano que vem, diminuir. Mas se o ano que vem Jesus voltar, nós ficar com o dinheiro no caixa, e aí? Então nós trabalhamos dessa forma. O acampamento paga o acampamento. Amém? E amanhã nós temos 3 celebrações. Às 8 da manhã na Santa Clara, às 5 da tarde e às 8 da noite aqui. João, projeta aí, filho, rapidinho. Do aniversário.
E sábado que vem é o aniversário da nossa igreja, 37 anos. Olha aí, vai estar o pastorzão Elber junto com nós, discipulador do pastor Valcir. Só que 7h30, não é às 8. Então 7h30, sábado que vem, pastor Elber vai estar aqui conosco. Você precisa já se preparar, porque pensa num dia, numa noite que vai ser assim, poderosa. E nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor junto com Ele e adorando o Senhor por mais um ano dessa igreja, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar junto com você. Você vai repetir essa oração. Fala, Deus, a única voz que eu quero ouvir é a voz do Senhor. Eu não quero ouvir a voz do mundo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Querido, que Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado. Amanhã 9h30, escola bíblica, EBD. Então você que é líder, você é obrigado aí. Amém? Querido, vai na paz, que você seja abençoado aí, em nome de Jesus.